Meus alunos e alunas do sétimo ano, bom dia para vocês. Estou trazendo aqui hoje, nesse dia 11, uma aula remota, falando aqui das equações do primeiro grau com uma incógnita. Esse conteúdo ele está no nosso livro, na página 125, né, que vocês pudessem dar uma olhada e acompanhar comigo. Vou fazer uma leitura explicando cada um desses exemplos e que vocês, em seguida, possam ter fundamentos, conhecimento para responder essas atividades, tá bom? Então, aqui no início, o que é que nós temos? Equações do primeiro grau com uma incógnita. Aqui o que pode parecer para vocês estranho é esse nome primeiro, né? Primeiro grau. E incógnita, você já sabe que incógnitas são essas letras que fazem parte, né, das equações. Um x, um y, né, um a, um b, que geralmente aparecem nas equações letras representando números. Então aqui vamos ver o que é essa equação do primeiro grau com uma incógnita. Nós temos aqui a letra A, B, C, e cada uma delas nós temos equações. Então aqui na letra A nós temos 2x mais 7 igual a 5. Aqui é o exemplo de uma equação do primeiro grau. Porque nós temos o quê? Nós temos uma incógnita, que é o x, e aqui na letra B também eu tenho uma equação do primeiro grau, eu tenho 3x mais 2 igual a x menos 3. Aqui na letra C não é uma equação do primeiro grau, não é. Por quê? Veja que nós temos aqui essa letra x, ela está elevado ao número 2. Então, uma equação que eu tenho x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, por exemplo, são exemplos de equações do segundo grau, do terceiro grau, mas aqui nós estamos falando da equação do primeiro grau, é exatamente essas equações onde o x ele aparece aqui com expoente 1, esse expoente também não é escrito. Então aqui nós temos a letra D também, nós não temos uma equação do primeiro grau. Por quê? Eu tenho x mais o y, né? Então se aqui no lugar desse y eu tivesse um número, por exemplo, o número 1, x mais 1 igual a 0, você teria uma equação do primeiro grau. Então aqui, através desses 4 exemplos, a gente vai estar falando exatamente dessas equações do primeiro grau. Equação que tem uma incógnita, veja aqui que tem uma incógnita que é o x, e está elevado ao expoente 1. Aqui eu tenho duas incógnitas, eu tenho uma equação com duas incógnitas, então não é uma equação do primeiro grau. Então começa pela aí esse conhecimento para vocês, né? Que a equação do primeiro grau são aquelas equações que têm apenas uma incógnita, é apenas uma letra, né? Então vamos ver aqui agora o que aparece. Equações equivalentes. Então, equivalência, essa palavra equivalentes, a gente poderia dizer que são iguais. Então, equações equivalentes são equações que têm o mesmo conjunto de solução, ou seja, que tem a mesma raiz. Então, nós temos aqui uma situação que o nosso livro traz falando de equações usando o exemplo de uma balança. Então, aqui está dizendo o quê? A balança ao lado, ou seja, essa balança que está aqui, está com os pratos nivelados, né? Veja, essa palavra nivelado quer dizer que o que está nesse prato esquerdo da balança é o mesmo que está no prato direito da balança. Então, nós dizemos que esses pratos estão nivelados. No prato da esquerda, nós temos o quê? 3 pacotes. Veja que eu tenho aqui 3 pacotes aqui nesse prato da esquerda, que eu estou aqui rabiscando de vermelho, cada um com x quilogramas. Nós não sabemos quantos quilogramas tem nesses pacotes. Então nós vamos dizer aqui, nós estamos usando essa incógnita x para dizer que dentro desses pacotes tem x quilogramas. Esse x pode ser 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, né?
por exemplo. E 2 pesos de 1 quilograma. Você vê que nesse prato esquerdo tem 3 pacotes, nós estamos representando cada pacote por X, e tem 2 pesos de 1 quilograma cada um. No prato da direita, nós temos 8 quilogramas. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pesos de 1 quilo cada um. Então aqui eu tenho, nesse prato da direita, nós temos 8 quilogramas. Enquanto no prato da esquerda nós temos 3 pacotes, cada um com X quilogramas, e 2 pesos, cada qual com 1 quilograma. Então, o que está aqui representado nessa situação da balança, nós podemos representar pela equação. Qual é a equação? Veja que eu tenho aqui a equação 3x mais 2, aqui no que nós chamamos de primeiro membro, tem 3x mais 2, e no segundo eu tenho 8. Veja que essa situação, esse 1 com 1, o 1 somado com 1, eu tenho aqui o número 2. E os 3 pesos, os 3 volumes, que aqui está sendo chamado de 3 pacotes, cada um com X quilogramas, eu estou representando aqui por 3x. Esse 3x é uma multiplicação, é você somar, adicionar, aliás, x mais x mais x ser igual a 3 vezes o x. Então, esse número 3 ao lado da letra x, nós vamos subentender que o número 3 vai multiplicar a letra x. Então, continuando, o que é feito aqui? Retirando 2 pesos de 1 quilograma de cada prato, a balança continua com os pratos nivelados. E a situação passa a ser essa. Então, se nós temos uma balança em equilíbrio e eu tiro o mesmo peso de um lado e o mesmo peso do outro, ela continua em equilíbrio. Tá certo? Então, a situação é essa. Veja que, comparando aqui o que nós tínhamos no início, foi tirado esses 2 quilogramas aqui. Veja que desse lado aqui, do lado esquerdo agora, nós só temos os 3 volumes de X quilograma cada um. E aqui, veja que no prato da direita, nós tínhamos 8, foi tirado 2. Foi tirado esses 2 aqui que eu estou circulando. O que ficou? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observe que o que foi feito corresponde a subtrair 2 de cada membro da equação. Da equação 3x mais 2 igual a 8. Ou seja, tirando 2 de cada lado. Ou seja, tirando os 2 kg desse lado, ficou apenas os 3 pacotes. Tirando 2 kg do outro lado, ficou os 6 kg. Então, a nova situação, veja que aqui aparece assim, ó, 3x mais 2 igual a 8. Então, aqui, 3x menos 2, e do outro lado, 8 menos 2. Olha, esse 3x mais 2 menos 2, esse mais 2 com menos 2, dois números opostos, né, quando somar vai ficar 0. Nesse lugar aqui fica 0. Então, 3x somado com 0, eu tenho apenas o 3x. E o 8 menos 2, né, subtraindo, fazendo a continha aí, 8 menos 2, eu tenho 6. Ó. Então, aqui eu tenho agora uma equação que é uma equação equivalente à primeira, e essa equação é 3x igual a 6. Continuando, deixando em cada prato a terça parte do que ele contém, a balança continua com os pratos nivelados. Passamos a ter a seguinte situação. Veja que aqui, cada um dos pratos foi deixado apenas a terça parte. O que é a terça parte? É quando você divide o número por 3. Né? A terça parte de um número é quando você divide por 3. Então, se eu tenho aqui 3 pacotes e nós deixamos apenas a terça parte,
nós vamos deixar apenas um pacote, certo? E aqui, veja que eu estou falando que a terça parte é dividir por 3. Se você tem 3 divide por 3, você tem 1. Então, dos 3 pacotes, nós ficamos apenas com um pacote aqui, desse lado esquerdo da balança. E do lado direito, vocês vejam aqui na figura anterior, que nós temos 6 kg. Se a terça parte de 6 kg eu dividir por 3, se eu divido o 6 por 3, vai ficar apenas 2 kg. Agora, o que foi feito corresponde a dividir, né? A dividir por 3 os dois membros da equação. Quem são os dois membros? O primeiro membro, que tem os 3 pacotes, que nós simplificamos escrevendo 3x, e do segundo membro, que tinha 6 kg. Então, quando nós dividimos por 3 os dois membros, vai ficar 3x igual a 6. Exatamente essa situação agora que eu vou fazer. Esse 3x dividido por 3, veja que aqui aparece o x sendo dividido por 3. Eu tenho 3x dividido por 3, vai ficar apenas o x. Isso aqui foi dividido por 3. Quando eu dividir esse valor por 3, vai ficar apenas o x. E o 6 dividido por 3, eu tenho 2. Certo? Aqui foi dividido esse valor 3x por 3. E 3 dividido por 3 igual a 1. Então, isso fica apenas o x. Então, x igual a 2. Olha, então, essa equação que nós tínhamos no início, né? A equação que nós tínhamos no início, eu vou mostrar aqui para vocês. A equação que nós tínhamos no início, qual foi? 3x mais 2 igual a 8. Olha, nós tínhamos no início, nós tínhamos a equação 3x mais 2 igual a 8. Aí depois nós tiramos 2 pesos de cada lado, ficou a equação 3x igual a 6. E agora, dividindo por 3 cada um dos membros, eu tenho a equação x igual a 2. Então, esta equação, esta outra e x igual a 2 são equações chamadas de equivalentes, tá certo? Então, são equações equivalentes. Então, dando continuidade, nós vamos chegar aqui, verificamos que o número 2 é a solução das equações 3x mais 2 igual a 8, da equação 3x igual a 6 e da equação x igual a 2, ou seja, o número 2, ele vai ser a solução dessas equações, ele é a raiz dessas equações. Então, está aqui primeira equação, nós vamos verificar se é verdade. Então, vamos trocar aqui o valor do x, vamos colocar o número 2, e veja que isso vai ser verdade, porque eu tenho 2 multiplicado por 3, eu tenho 6. 6 somado com 2 vai ser verdade, porque 6 somado com 2 dá igual a 8, tá certo? A mesma coisa aqui. Se nós trocarmos o x pelo o 2, veja que 2 vezes 3, 6. Então, 6 igual a 6, que é uma verdade. Como aqui também, 6 mais 2 igual a 8, 8 igual a 8. Tá certo? Então, veja que essas situações, aqui também, se você trocar o x por 2, veja que 2 é igual a 2, que também é verdade. Então, quando duas ou mais equações do primeiro grau têm a mesma solução, em um mesmo conjunto universo, são chamados de equações equivalentes. Tá certo? Então, fica aqui o comentário, né, desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. E agora, a proposta é que vocês pudessem responder
essa atividade aqui da mesma página, ok?